E vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, e vamos ler a partir do versículo 25 até ao 31. E diz assim a palavra do Senhor: A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, a quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e os meus juízos passam de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Amado e bom Deus, mais uma vez, Senhor, expressamos a nossa gratidão pelo privilégio, pela alegria, Senhor, de estarmos nesta manhã na Tua presença, reunidos como igreja, como povo Teu. E, Senhor, queremos pedir-te humildemente que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e aplique a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, à vida de cada um de nós. E, ó Senhor, abençoa a Tua igreja aqui neste lugar, abençoa as igrejas do presbitério, que, Senhor, Tu supras todas as suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. Entregamos, pois, tudo ao Teu cuidado, com ações de graças e em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando estive há pouco tempo no Brasil, lá em São Paulo, um querido irmão disponibilizou algum tempo para levar a visitar alguns pontos da cidade. E fomos visitar um templo da Igreja Luterana, um templo com mais de 100 anos, muito bonito e bem ornamentado. Acontece que ele estava a passar por um processo de restauro. Aquela igreja, aquele templo, estava a ficar como era no início, quando foi inaugurado. A restauração é, de certa forma, recuperar aquilo que foi destruído. O salmista, no Salmo 80, faz uma oração ao Senhor, nosso Deus, e pede: restaura-nos, Senhor, e seremos salvos. Nos Salmos nós encontramos várias vezes este pedido de restauração. Então, tal como muita coisa à nossa volta precisa de restauração, também na nossa própria vida, numa ou noutra área, nós precisamos de restauração. Isto é, Deus dar forma outra vez àquilo que foi destruído. E ao olharmos para a nossa vida cristã, para a nossa relação com Deus, nós vamos chegar à conclusão que muitas vezes os cuidados deste mundo,
as preocupações desta vida, as nossas falhas, os nossos pecados, as pressões que nós muitas vezes sofremos de vários lados, o ataque do inimigo das nossas almas, os desafios da própria vida, tudo coopera para o nosso desgaste. E de certa forma e em certa medida, algumas coisas da nossa vida sofrem destruição. O simples viver desgasta-nos. Muitos vivem sem esperança e chegam muitas vezes ao ponto de afirmarem que estão cansados de viver. Estão completamente desgastados e sem esperança. Veja-se o que aconteceu recentemente com um ator norte-americano que foi encontrado morto em casa. Alguém que, durante a sua vida, fez rir muita gente, colocou muita gente feliz, pelo menos por algum tempo. E aparentemente parece que estava tudo bem com ele, mas não estava. Ele chegou a um ponto que certamente estava cansado, desgastado desta vida e não suportou. Restaurar é recuperar aquilo que se perdeu. O Salmo 126, o salmista orou: restaura, Senhor, a nossa força. Existem obras de arte com centenas de anos. E é natural que depois de todos estes anos passarem, e muitas vezes por causa até de acidentes naturais, essas obras percam o brilho e a beleza. Então, nestes casos, entram em ação os restauradores, que têm a missão de recuperar aquilo que se perdeu. Eu creio que, se a memória não me falha, no nosso país temos a Fundação Ricardo Espírito Santo, que tem uma secção que é especialista e que forma pessoas que serão os futuros restauradores. O pedido do salmista era o de uma restauração do que havia sido perdido. A presença de Deus. E nós temos que concordar que muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Com aquilo que eu já mencionei, com os desafios da vida, com o pecado que muitas vezes toma conta de nós, com as preocupações, tudo isso enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração, muitas vezes aquilo que acontece é que a presença de Deus parece que é algo que já não faz parte de nós. E o homem sem Deus tem um destino errante, sem vida. O homem sem Deus é um deserto. E o salmista ora, pede restauração daquilo que se havia perdido. Restauração da presença real, constante, viva da pessoa do Senhor Deus na vida do povo. Restaurar é então revigorar, trazer de volta aquele vigor perdido, aquela alegria perdida, aquelas forças para viver que muitas vezes parece que foram e já não fazem parte da nossa vida. Restaurar para ganharmos novo vigor. Restaurar para reaver aquilo que se foi. E muitas vezes o crente, que deve ser uma pessoa alegre, feliz, grata, muitas vezes não que ele perca a salvação, mas perca a alegria da salvação.
Então, é este tipo de coisas que precisam muitas vezes ser restauradas nas nossas vidas. Restaurar é readquirir forças. Isaías diz-nos aqui: os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas como águias. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para a Palavra de Deus e vejamos algo fundamental que nós encontramos no texto que lemos. Os que esperam no Senhor. Parece um detalhe, um pormenor, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Esperar no Senhor. Este esperar no Senhor é confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Este esperar no Senhor é olhar para o futuro, para o dia de amanhã, que é-nos desconhecido, e saber que o Senhor estará lá para nos ajudar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar no Senhor é não andarmos inquietos. E o mundo à nossa volta anda inquieto. Não há paz. As pessoas vivem em insegurança. Estão inquietos. Mas esperar no Senhor é não andarmos inquietos, dizendo o que é que comeremos, ou o que é que beberemos, ou com que nos vestiremos. Esperar no Senhor é saber que o nosso Pai Celestial sabe muito bem aquilo que nós necessitamos. Antes de nós pedirmos alguma coisa, antes de nós pensarmos alguma coisa, Deus sabe aquilo que nós necessitamos. Então, esperar no Senhor é ter esta certeza, esta convicção de que Deus sabe todas as coisas. Esperar no Senhor tem a ver com o buscar em primeiro lugar nas nossas vidas. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, restauradas. É aquela restauração que tantas vezes é necessária na nossa vida. E o salmista sabia isso. O salmista sabia aonde podia encontrar essa restauração, essa renovação das forças. E o profeta Isaías fala-nos aqui disso também. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor poderão olhar para o amanhã com esperança, com confiança. Porque o Senhor, que é fiel, dispensará o seu cuidado. Isaías diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Parece ao mesmo tempo um contrassenso, porque o versículo 30 fala-nos dos jovens que se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Isto, humanamente falando, é uma realidade. Os jovens certamente se cansarão e se fatigarão. Com a idade que eu tenho e pensando naquilo que eu fazia há uns anos atrás, eu chego cada vez mais a esta conclusão que a minha juventude já foi e o cansaço é real. E os jovens precisam também ter essa convicção de que
esse vigor físico, não dura para sempre. Os anos vão avançando e o cansaço vem. Mas Isaías fala numa outra dimensão. Ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E claro que esta renovação das forças pode não ter a ver com forças físicas, mas sim aquelas forças da fé, do Espírito, de olharmos para o futuro, de olharmos para o dia de amanhã, na esperança de que o Senhor está connosco. Os que esperam no Senhor estão nesta corrida da vida. A vida é, de facto, uma corrida. E sem Deus, esta corrida, esta caminhada, torna-se algo cansativo. Porque não há esperança. Mas aqueles que esperam no Senhor veem as suas forças renovadas a cada dia. Correm olhando para aquele que é o autor e o consumador da fé. Correm olhando para o alvo, olhando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para aquele que prometeu estar conosco sempre e prometeu um lugar glorioso na presença do Senhor. E é isto que nós esperamos. Que apesar das dificuldades da jornada aqui na Terra, nós temos as nossas forças renovadas. O nosso ânimo renovado, restaurado pelo Senhor. E é isso que o salmista pede. Renova-nos, restaura-nos, Senhor. E, de certa medida, Isaías fala também disso, das forças renovadas, restauradas. Meus amados irmãos, este tipo de restauração que precisamos na nossa vida não é operada por um especialista humano, mas é esta restauração que cada um de nós necessita, que vem do Senhor. E nós, humildemente, precisamos chegar aos pés do Senhor e fazer esta mesma oração, este mesmo pedido. Restaura-nos, Senhor. Aquela alegria, aquele gozo de sabermos que somos o povo do Senhor, precisa ser restaurado na nossa vida. O mundo à nossa volta precisa ver a alegria do povo de Deus. O povo de Deus deve ser um povo alegre. Não deixemos que o pecado, as preocupações desta vida apaguem este brilho, esta alegria. Mas quando isso acontece, então, humildemente, cheguemos aos pés do Senhor e de coração possamos dizer: restaura-nos, Senhor. Torna a dar-nos a alegria da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.